Tema: abençoar é um ato de felicidade dupla. Pregação escrita por Gabriel De Luca. Antes de começar oficialmente, quero explicar o significado da palavra abençoar. Significa invocar o favor, a proteção e a graça de Deus sobre alguém ou algo, agindo como agente do bem-dizer. É um ato de amor que transmite o desejo de paz, aumento de prosperidade e bondade divina. A bênção original deriva do hebraico Baruch, significado fortalecer, agradecer ou ajoelhar. Significados e aspectos importantes da bênção bíblica: invocar a presença de Deus e pedir que Deus coloque sua mão, amparo e amor sobre a vida de alguém, funcionando como um escudo protetor. Bem-dizer, do latim benedicto. A bênção é o oposto da maldição. Enquanto amaldiçoar limita, abençoar libera e deseja o bem, fazendo com que o bem aconteça pela palavra divina. Aumento e fertilidade. No sentido hebraico, abençoar, barak, implica em aumento de alegria, paz e vida. Aliança e propósito. A partir de Abraão, a bênção é vista como parte da aliança de Deus para com as nações, abençoando o povo para que sejam fontes de bênção. Bênçãos espirituais e materiais. Envolve tanto provisão física quanto graça espiritual, em Efésios 1:3. Gestos de autoridade, amor. Patriarcas como Jacó abençoaram seus filhos, e Moisés abençoou o povo, muitas vezes com as mãos levantadas, simbolizando o repasse do poder divino. Abençoar é ser um canal da bondade de Deus, pedindo que ele reine sobre as circunstâncias da vida. Abençoar não é um sentimento, é uma decisão que a gente toma para iluminar o mundo à nossa volta de alguma forma. Abençoar é um ato de amor. Amor ágape, do grego ágape, que representa o amor incondicional, altruísta e perfeito, focado no bem-estar do outro, sem esperar nada em troca. Abençoar é ver e realmente enxergar os outros à sua volta. Abençoar é escutar o outro. Abençoar é cuidar de quem está precisando de alguma força. Abençoar é orar uns pelos outros. Abençoar é hospedar outras pessoas em nosso coração, protegendo, acolhendo e trazendo segurança. Abençoar é dar uma palavra de conforto. Abençoar é ensinar sem julgamentos. Abençoar é atitude. E essa atitude pode ser um abraço, uma palavra de conforto, uma forma de incentivar os projetos dos amigos ou uma surpresa inesperada, feita para alguém que necessita de um carinho. Abençoar é generosidade, caridade. Abençoar é dividir aquilo que temos. Abençoar é levar a luz do amor de Cristo em um mundo de trevas. Abençoar no mundo de hoje é ter coragem. Abençoar é tratar o outro com respeito e valorização. Abençoar é ter um coração mais próximo do coração de Jesus. Abençoar é ter responsabilidade emocional para com os outros à sua volta. Vamos agora falar biblicamente sobre pessoas que foram abençoadoras de vida e o que tem de lição e benefício para nossas vidas. Personagens bíblicos que foram abençoados e que lição podemos aprender com eles. Aqui estão alguns dos principais personagens abençoados e suas lições. Abrão, conhecido como o pai da fé, obedeceu ao chamado de Deus para sair de sua terra e creu na promessa de um filho na velhice, recebendo a bênção de ser pai de uma grande nação. Deus ordena que Abraão saia de sua terra para a terra que ele mostraria, prometendo torná-lo uma grande nação. A fé é justificadora. Gênesis 15, 5-6. Abrão creu no Senhor. Isto lhe foi imputado para a justiça. Obediência pela fé. Hebreus 11, 8-10. Pela fé, Abraão obedeceu e foi para um lugar que receberia como herança, sem saber para onde ia. Pai de muitas nações. Em Romanos 4, 18-21. Mesmo com o corpo envelhecido, não duvidou da promessa de Deus, tornando-se pai de muitos. O teste de fé, Isaac, em Gênesis 22, 1-18. Abrão demonstra obediência extrema ao estar disposto a sacrificar seu filho. Lição: a fé verdadeira age e confia
nas promessas de Deus, mesmo quando humanamente é impossível. José foi abençoado com sabedoria e posição, passando de escravo a governador do Egito, transformando o mal que sofreu em bem para sua família e nação. A história de José é um dos exemplos mais notáveis de providência divina, resiliência e sabedoria na Bíblia. A sua trajetória de escravo a governador do Egito está registrada nos livros de Gênesis, capítulo 37 a 50. Aqui estão os principais versículos e passagens que destacam essa trajetória. Escravidão e prisão, o mal sofrido. José foi vendido pelos irmãos e falsamente acusado, mas a Bíblia enfatiza que Deus estava com ele. Em Gênesis 37, 28, a venda de José pelos seus irmãos aos ismaelitas. Gênesis 39, 2 a 3. O Senhor estava com José, de modo que prosperou em tudo, e vivia na casa do seu senhor egípcio, quando seu senhor viu que o Senhor estava com ele. Em Gênesis 39, 21, mesmo na prisão, o Senhor estava com ele, tratou-o com bondade, e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Sabedoria e posição, governador do Egito. Após interpretar os sonhos do faraó, José é elevado ao cargo de governador aos 30 anos de idade. Em Gênesis 41, 39 até 41, disse, pois, faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão avisado e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Em Gênesis 41, 42, 43, faraó entrega seu anel de sinete, vestes de linho fino e o colar de ouro, tornando José o segundo no comando. Atos 7, 9 a 10. O Novo Testamento resume: os patriarcas tiveram inveja de José e o venderam para o Egito, mas Deus está com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando-lhes graça e sabedoria diante do faraó, transformando o mal em bem. José compreendeu que Deus usou a maldade de seus irmãos para salvar vidas. Em Gênesis 50, 20, versículo-chave, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Em Gênesis 4, 35, 5, 7, não se aflijam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para conservar um remanescente da terra, para salvar a vida de vocês por um grande livramento, sabedoria e posição. Em Salmo 105, 21, 22, fez dele senhor da sua casa e governador de todos os seus bens, para governar os seus príncipes, a seu gosto e ensinar a sabedoria a seus anciãos. Essa trajetória destaca a sabedoria de José em perdoar seus irmãos e confiar na soberania de Deus. Lição: Deus usa as adversidades para nos preparar para propósitos maiores, e a integridade traz recompensa. Jó recebeu bênçãos redobradas após manter sua integridade e fé inabalável, sem amaldiçoar a Deus, mesmo após perder filhos, bem e saúde. A integridade de fé de Jó na provação. Jó 1, 22, 21, 22 diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor em tudo isso. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em Jó 9:10, quando sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus, Jó respondeu: você fala como uma doida. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó aos seus lábios. Restauração e bênçãos redobradas. Em Jó 42:10, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o restaurou. Ele deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Jó 42:12. O Senhor abençoou o último tempo de Jó mais do que o primeiro. Em Jó 42:16, 17, Jó viveu mais de 140 anos. Viu sua descendência até a quarta geração e morreu, velho e farto de dias. Lição-chave: oração pelo próximo. A restauração de Jó começou quando ele orou por seus amigos, mesmo após ser julgado por eles. Soberania de Deus. A história demonstra que o sofrimento pode ser uma fase de preparação e que a restauração divina supera a perda. Persistência. A fé de Jó é um exemplo de perseverança, mostrando que confiar em Deus em meio às adversidades traz bênçãos.
Lição: a perseverança na fé é a confiança em Deus que traz restauração, mesmo no sofrimento extremo. Noé achou graça diante de Deus, por sua retidão, sendo protegido com sua família no dilúvio. A história de Noé, destacando sua retidão e proteção divina, encontra-se principalmente no livro de Gênesis. Retidão de Noé e o favor de Deus. Em Gênesis 6, 8 até 9, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em Gênesis 6, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Proteção no dilúvio. Em Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que é justo diante de mim, meio desta geração de perversos. Gênesis 7:23. Assim foram destruídos todos os seres que viviam na terra. Ficou apenas Noé e os que com ele estavam na arca. A promessa e o cuidado de Deus. Em Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todo o gado que estava com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Em Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé destacou-se em uma época corrompida, Gênesis 6:5, por ser um homem de fé, obediência e integridade. Lição: obedecer a Deus, mesmo quando ninguém mais obedece, e ser ridicularizado, traz proteção e salvação. Daniel foi abençoado com proteção divina na cova dos leões, por sua fidelidade em orar a Deus verdadeiro, recusando-se a dobrar-se a outros deuses. Motivo da cova, Daniel 6:1-9. Daniel era um dos governadores do rei Dário na Babilônia. Se destacava tanto por sua sabedoria e integridade que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Inveja. Os outros líderes com inveja procuraram motivos para acusá-lo, mas não acharam, pois Daniel era fiel e correto. Armadilha. Eles convenceram o rei a assinar um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. A fidelidade de Daniel. Daniel 6:10. Mesmo sabendo do decreto, Daniel não mudou sua rotina. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam-se para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava agradecendo a seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. O milagre na cova. Daniel 6:16 até 23. O rei, embora triste, foi forçado a cumprir a lei e ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. A proteção de Deus. Enviou um anjo para fechar a boca dos leões. A justificativa de Daniel. Na manhã seguinte, Daniel explicou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante a Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel 6:22. O resultado: Daniel saiu da cova, sem nenhum ferimento, pois confiou no seu Deus. Os homens que acusaram Daniel foram julgados na cova e devorados. O rei Dário emitiu um novo decreto ordenando que todos temessem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e o libertador. Lição: a fidelidade e obediência a Deus devem ser mantidas, mesmo em ambientes hostis. Raabe, pecadora que foi salva ou incluída na linhagem de Jesus, por ter fé em ajudar os espiões israelitas, mostrando que a graça alcança a todos. Raabe é pecadora que foi salva e incluída na linhagem de Jesus, por ter fé e ajudar os espiões israelitas, mostrando que graça alcança a todos. A história de Raabe é um dos exemplos mais poderosos da graça de Deus no Antigo Testamento, demonstrando que a fé sincera pode transformar o destino de qualquer pessoa, independente do seu passado. Aqui estão os principais pontos, em versículos bíblicos, sobre a trajetória de Raabe. A ação de fé, o acolhimento dos espiões. Raabe, uma prostituta, que vivia em Jericó, escondeu 2 espiões israelitas, enviados por Josué, protegendo-os das autoridades locais. Ela agiu movida pela convicção de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que daria a terra a eles.
Versículo-chave. Pela fé e prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11:31. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens. Raabe os levou para o terraço e os escondeu sob os feixes de linho. Josué 2:4-6. A confissão de fé. Raabe expressou sua fé na soberania de Deus antes da destruição de sua cidade, pedindo em troca proteção para sua família. Versículo-chave. Pois sabemos que o Senhor entregou esta terra a vocês, porque o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Josué 2:9-11. Salvação e inclusão, graças e obra. Por sua fé e ações, ela e sua família foram salvas durante a queda de Jericó e se tornaram parte do povo de Deus. Ela é um exemplo de que a fé sem obras é morta, pois sua crença foi acompanhada de ação. Versículo-chave. A mesma coisa aconteceu com a prostituta Raabe. Ela foi justa por Deus, né? E ajudou a sair outros do caminho. Tiago 2:25. Linhagem de Jesus. Apesar de seu passado, Raabe não foi apenas poupada, mas honrada ao entrar na genealogia de Jesus Cristo, casando-se com Salmão e tornando-se mãe de Boaz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Mateus 1:5. Resumo da lição. A história de Raabe ensina que a graça de Deus é universal e que ele usa pessoas improváveis para cumprir seus propósitos, reescrevendo histórias de pecado em histórias de fé. Lição: o passado não define o futuro de quem decide crer e seguir a Deus. Sogra de Pedro, curada instantaneamente por Jesus, passou a servi-lo imediatamente, evidenciando gratidão. Mateus 8:14-15. Jesus foi à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama, com febre, então tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Marcos 1:30-31. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo contaram a Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Lucas 4:38-39. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, que a deixou ela. Se levantou imediatamente e começou a servi-los. Ponto de destaque de passagem. A cura imediata. A cura não foi gradual. A febre a deixou imediatamente, após o toque ou a ordem de Jesus. Gratidão em ação. Ela não apenas foi curada, mas sua resposta imediata foi servir Jesus e seus discípulos, mostrando que a cura gerou um desejo de servir. Servir com propósito. A passagem é frequentemente usada para ilustrar que a bênção de Deus, seja física, emocional ou espiritual, deve nos motivar a servir ao próximo e à comunidade. Compaixão de Jesus. Jesus entra na casa, vê a necessidade e toma a iniciativa de curá-la. A lição: a restauração é bênção de Deus. Deve nos levar a uma vida de serviço. Esses personagens nos ensinam que as bênçãos bíblicas geralmente estão ligadas a uma postura de fé, coragem e humildade, e obediência à vontade de Deus. O apóstolo Paulo é considerado um homem profundamente abençoado e transformado por Deus. De um feroz perseguidor de cristãos, ele converteu-se, um dos maiores missionários e pregadores do Evangelho, após um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Sua vida de obediência, sofrimento e dedicação à fé deixou um legado duradouro de amor a Cristo e às igrejas que plantou. O encontro no caminho de Damasco, a conversão. Em Atos 9:3-6, narra um momento em que a luz do céu brilha sobre Saulo. Ele ouve a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:15-16, Jesus diz a Ananias que para um instrumento escolhido para levar seu nome aos gentios e reis, e que mostraria quanto ele deveria sofrer por seu nome. Em Atos 22:6-11, em Atos 26:12-18, relatos adicionais da conversão, onde Paulo explica sua transformação de perseguidor a enviado.
e conhecimento da sua transformação e graça. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo admite seu passado, pois sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Em 1 Timóteo 15, 16, ele se autodenomina o principal dos pecadores, mas afirma que recebeu misericórdia para mostrar a paciência de Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo que sintetiza a mudança de vida de Paulo. Ardor missionário e amor a Cristo. Em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Em Gálatas 2, 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos 1, 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quarto, sofrimento e perseverança. 2 Coríntios 11, 27 a 28, Paulo lista suas aflições, açoites, prisões, naufrágios, perigos de morte e a preocupação com as igrejas. 2 Coríntios 12, 9 a 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Timóteo 4, 7 e 8. No final da vida declara, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O legado, cartas e ensinamentos. 1 Coríntios 3, o famoso capítulo do amor, escrito por Paulo. Romanos 8, 38 a 39, com a certeza de que nada pode separar o crente do amor de Deus em Cristo. Efésios 2, 8 9. A sistematização da salvação pela graça através da fé, não pelas obras. A transformação de Paulo exemplifica que ninguém é digno demais para ser transformado pelo poder de Deus. Paulo, como verdadeiro abençoador, mostrou que a verdadeira bem-aventurança, felicidade, graça, vem do sacrifício, da generosidade e de viver para o propósito de Deus. Característica do amor ágape segundo Paulo. Ação, não apenas sentimento. É um amor de escolha, que perdoa e serve mesmo sem retorno, refletindo o amor de Deus e de Cristo. 1 Coríntios 13, 4, 7. Define que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não é grosseiro, não busca interesses próprios e não se irrita, não guarda rancor. Perseverança, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Superioridade. Paulo destaca que o amor ágape é a maior de todas as virtudes, superior à fé e à esperança, sendo a marca dos filhos de Deus. Jesus, o maior exemplo de abençoador para nossas vidas. Perspectiva que Jesus é o maior abençoador e o maior presente de Deus é central na fé cristã, representando amor, vida eterna e paz. Ele é visto não apenas como um provedor de bênçãos materiais, mas como a própria bênção que transforma vidas. O que define Jesus como o maior abençoador? O presente supremo. Jesus é considerado o maior presente de Deus para a humanidade, indo além de presentes materiais e oferecendo a vida abundante e eterna. Amor e sacrifício. A obra de Cristo, incluindo seu nascimento, vida, morte na cruz, ressurreição, é vista como o maior ato de amor e a base da bênção divina. Fonte de paz. Ele é reconhecido como a fonte de paz e esperança, trazendo conforto e transformação para os corações. Representação artística. A figura do Cristo abençoador é um tema clássico na arte sacra, na obra de igreja no MASP, simbolizando a função de derramar bênçãos. Bênçãos associadas a Jesus. Vida eterna. A fé em Jesus traz a promessa de vida eterna. Amor infinito. Ele é fonte de amor incondicional e esperança. Salvação. Jesus venceu o pecado e a morte, trazendo reconciliação com Deus. Transformação. Ele traz mudança de vida e paz profunda. Mensagem do Cristo abençoador. Reforça que além de buscar bênçãos, o foco deve ser o abençoador, Jesus, e no relacionamento com ele, ungido e abençoado acima de todos. Hebreus 1:9 e Salmo 45:7. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. João 3:34.
pois Deus não dá o Espírito por medida a Jesus. Isso indica que ele recebeu a maior bênção do Espírito de forma ilimitada. O nome e a posição acima de tudo. Filipenses 2, 9 até 11. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Efésios 1, 20 e 22. Deus colocou Jesus acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, não apenas no presente, mas também no futuro. Hebreus 1, 4. Tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome de que herdou e excelente ao deles. 3. Filho amado e aprovado pelo Pai. Em Mateus 3,17 e Lucas 3,22, é uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em que me compraste. Mateus 12,18. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se agrada, porém sobre ele o meu espírito. Herdeiro de Senhor de tudo. Hebreus 1,2. A quem constitui herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o universo. Mateus 28,18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e da terra. 5. A fonte de bênção. João 1,16. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Jesus não é apenas abençoado, mas ele é a fonte da qual todos os outros recebem bênçãos. Em resumo, Jesus é o maior abençoador, porque, como Filho de Deus e Deus encarnado, ele recebeu o óleo de alegria, a plenitude da glória e autoridade, acima de qualquer outro ser, anjos, reis ou profetas. Aí, você pode estar perguntando: o que eu ganho abençoando alguém? Já descrevi acima com alguns personagens bíblicos, mas eu falo mais um pouco. Antes de mais nada, quando você abençoa alguém, você tem o que fazer de coração. Não pode pensar naquilo que pode ganhar com isto, e nem tampouco ser orgulhoso e ganancioso. Abençoar é um ato de entrega a alguém do seu tempo, usando seus dons, talentos, qualidades que Deus nos emprestou para que fizéssemos algo para o próximo. Esse mês de março foi um mês muito especial para mim, e começou no mês de fevereiro isto. O prazer que eu senti de abençoar pessoas ao meu redor e a mim mesmo. Mesmo não esperando algo em troca, quando a gente abençoa alguém, a gente é duplamente abençoado por Deus e recompensado por nossa atitude genuína de amor. Quando a gente abençoa alguém, a gente se contagia com um olhar de gratidão e felicidade que a pessoa fica de, através das nossas vidas, receber um pouco de carinho, atenção e acolhimento. Quem é abençoado fica muito feliz por receber esta bênção. E nós, quando abençoamos em troca, recebemos de volta de Deus um sentimento inexplicável. A gente fica com um coração quentinho, cheio de amor, paz e alegria. Abençoar nos traz ensinos preciosos sobre o amor de Deus por nós. E todo mundo que abençoa de alguma forma acaba sendo abençoado. Isso faz com que sentimos mais motivados para lutar pelos nossos sonhos. E Deus acaba intercedendo para nós nas nossas causas, já que abençoarmos, porque fomos e somos abençoados por Ele primeiro. Porque ao morrer por nossos pecados e ressuscitar, Ele fez uma transformação de mente e coração nas nossas vidas. Ele fez com que possamos tocar em outras vidas e falar sobre o seu amor incondicional. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos os meus amigos, né? Já que abril está chegando. E também dizer uma coisa: 1 de abril não é o dia da mentira, como todo mundo diz, mas sim o dia da Bíblia, o dia da palavra do Senhor. Um abraço e até um próximo vídeo.